No último dia 30, o presidente do Congresso e também do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma entrevista coletiva tentando apaziguar a relação com o governo Lula, especificamente sobre aquela ação judicial que limitava a desoneração da folha de pagamento, onde desgastou a relação com o governo e com razão. Isso porque realmente não precisava demandar a justiça para isso. Como colocou o presidente do Congresso, poderia se resolver na medida política. Mas em algumas falas do político, do senador Rodrigo Pacheco, também demonstram um viés eleitoreiro e até oposicionista, quando ele diz na entrevista coletiva que quem tem que fazer as coisas para a questão do orçamento ou a responsabilidade fiscal é o governo. Na postura de Pacheco, tanto nessa entrevista coletiva mais recente, no dia 30, quanto as outras, demonstra um candidato à presidência da República. Existe uma má cultura no Brasil de gastos, eventualmente, de gastos, às vezes até excessivos ou inexplicáveis da parte da esquerda, mas há também uma cultura de desoneração, onde você diz que você vai ter um benefício maior se você não pagar imposto. Esse é um problema, porque o Brasil é um país caro. O Brasil é um país emergente que tem muita pobreza, tem muitas pessoas que dependem de recursos do governo, porque o Brasil é um país continental. Sendo um país continental, tem suas particularidades muito específicas. Cada cidade, cada estado do Brasil corresponde muitas vezes a um estado independente com suas características próprias brasileiras. Então, para poder socorrer essas pessoas, é necessário muitas vezes ter realmente gastos, gastos muitas vezes com sobrevivência, ou seja, as pessoas dependem da mão do Estado para isso. Aí as pessoas vão falar, ah, não, mas tem muita gente que não precisa. Isso é uma outra coisa. Estou focando nas pessoas que realmente precisam. Então, existe um governo, uma cultura de esquerda que tende a gastar mais, mas também a classe política não poupa gastos. Até o próprio senador Rodrigo Pacheco protocolou uma lei, né, para que os juízes ganhassem mais em um determinado período de trabalho. Isso elevaria em milhares, até bilhões de reais, que eu não estou com o número exato aqui, mas isso demonstra a cultura de gasto do Brasil e que essa cultura de gastos ela precisa ser muito bem determinada ou muito bem debatida pelos políticos brasileiros, porque realmente você tem um gasto que poderia se dizer excessivo, você depende da necessidade de gasto, mas também você gasta mal. Por exemplo, essa questão dos juízes, esse é, novo. No final ele falou que não seria uma forma de tirar os penduricalhos, mas é, na realidade é, coloca muitas vezes as pessoas em condições muito desiguais. Isso vem desde os primórdios do Brasil e isso tanto o senador Rodrigo Pacheco quanto o presidente da República poderia é, saber, né? Gastar com mais, talvez não gastar menos, mas gastar com responsabilidade. E isso não cabe somente ao Poder Executivo, cabe também ao Executivo, Legislativo e também, consequentemente,
ao judiciário. Mas, quando se fala em gastar menos ou gastar com responsabilidade, os políticos geralmente não gostam. É isso que aconteceu em relação a Rodrigo Pacheco antes dessa entrevista coletiva. Ele não gostou da forma como o Fernando Haddad tinha falado da questão de gastos. Eu vou deixar aqui a entrevista na íntegra também, logo depois desse comentário, dessa opinião, porque eu gosto de deixar sempre as claras, sem edição. Então, logo em seguida, vocês vão ver essa entrevista na íntegra coletiva. Eu tinha deixado uns trechos que eu considerava mais importantes, mas pelo bom jornalismo eu vou deixar aqui a entrevista coletiva na íntegra logo em seguida. Gabriel Matias para Fatos e Notícias. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like. A gente sempre vai estar trazendo aqui vídeos, notícias relacionadas, ou até opiniões também relacionadas sobre os poderes. Agradeço você e até mais. Vejo condições, já está na pauta do Senado o projeto de lei do PS. Nós colocamos urgência para poder justamente levar direto ao plenário do Senado. Foi um apelo dos setores, né? Muito importante que se registre isso, que estão muito ansiosos por ter essa definição e resolver na política essa questão do PS. Então, já na pauta, sob a relatoria da senadora Daniela Ribeiro, parece que já publicou o seu parecer de plenário, vamos submeter agora ao colegiado para poder apreciar. Então, a princípio mantido e devemos votar hoje. A questão da votação pode ser complicador para a votação do PS, já que ela não veio da Câmara sem a comissão e ela colocou. Eu confesso que até eu não li o parecer ainda da senadora Daniela Ribeiro, eu vou examinar agora, mas qualquer alteração de mérito impõe o retorno à Câmara dos Deputados para apreciação. Mas essa é uma decisão, obviamente, que é do plenário, é do Senado decidir. O fato é que nós colocamos esse senso de urgência em relação ao projeto, colocamos direto no plenário, e nessa véspera de feriado, numa sessão semipresencial, nós vamos apreciar o PS, porque é importante entregar essa estabilidade ao setor de eventos do país. O governo pediu adiamento. Um impacto maior, né? Um impacto fiscal maior que o previsto, o governo resiste. O que o senhor pensa sobre essa possibilidade de aumentar o impacto dessa medida? É uma questão de mérito. Como eu não conheço exatamente o texto, eu não vou opinar, mas são modificações próprias do Parlamento, tanto Câmara quanto Senado têm as prerrogativas de fazer as alterações devidas. Mas eu não vou opinar especificamente sobre essa, porque é uma deliberação que ainda vai ser feita pelos senadores e vamos aguardar, inclusive, a posição da liderança do governo no Senado em relação a esse tema. Não. Sobre adiamento? Não há nenhum pedido. E a relação com o governo? O senhor já saiu do presidente Lula, presidente? Não, ainda não nos reunimos, mas continuamos o trabalho normalmente. A pauta hoje do Senado, inclusive, há projetos de interesse do governo. É muito importante que a gente mantenha essa toada de trabalho, que são projetos importantes para o país. Na verdade, qualquer divergência que há na política é algo absolutamente natural entre poderes, entre casas legislativas, entre pessoas que figuram nesses poderes, nessas instituições, mas jamais são conflitos que afetam o que é o interesse público, né? Então a gente busca sempre a convergência e essas divergências certamente são dirimidas, a cada dia a gente vai dirimindo uma a uma. Mas algum contato do presidente Lula? Vamos lá que vai dar. Na CCJ, tem uma expectativa do desejo do governo de aprovar o projeto de debate, que tem aquela alteração ali do acabou, que é importante, foi o motivo até alegado para adiar as sessões do Congresso. O senhor acha que isso é uma resposta desse clima de insatisfação que tem gerado nas últimas semanas, principalmente essa questão de ter judicializado a desoneração da folha? Não, sobre o DPVAT, eu não vejo nenhum tipo de resposta, foi algo natural. Nós estamos numa semana de feriado, uma sessão remota, tanto da CCJ quanto do plenário. Houve, primeiro, a pauta do projeto, então é um indicativo que não há nenhum tipo de retaliação ou algo que o valha, né? Foi lido o parecer e é regimentar o pedido de vista, isso é inegável, né? Então, feito o pedido de vista, volta na outra semana, numa sessão extraordinária da CCJ, que vai ser na terça-feira, e certamente o projeto vai ser votado. Cabe, naturalmente, ao governo
trabalhar através de sua base no Senado Federal para poder estabelecer o convencimento sobre o mérito do restabelecimento do DPVAT no Brasil e também de um ponto que merece ser aprofundado e esclarecido, que é o do artigo 14, referente ao gasto de 17 bilhões e 700 milhões de autorização para que o governo o faça num projeto de DPVAT. Então, isso também é um trabalho que o governo vai precisar fazer dentro dessa lógica de responsabilidade fiscal para poder convencer os senadores de que isso é devido, uma alteração da lei complementar do arcabouço fiscal na lei complementar do DPVAT com algo que foi ali inserido. Também é o tempo, inclusive, para o convencimento de parlamentares em relação a esse tema. Mas não há nada de anormal, sob o ponto de vista de procedimento, de leitura do parecer na comissão, pedido de vista, volta na outra semana, inclusive com a solução disso antes da sessão do Congresso Nacional, que é um pleito do governo que eu atendi tempos atrás, de poder adiar a sessão do Congresso Nacional, justamente para que pudesse se apreciar esse projeto de lei complementar do DPVAT. Todo mundo pode perguntar, vamos. Todo mundo pergunta. Hoje é a quarta sessão de discussão, não está pautado na quinta-feira e na próxima semana eu acho que esse tema tem que ser tratado pelos líderes do Senado em relação à dimensão disso. Eu queria muito deixar claro aos senadores e também a todos vocês, a toda a sociedade, que esse projeto, no final das contas, é um pilar de algo que é muito proveitoso para a sociedade brasileira e para o orçamento público, que é o fim dos supersalários no Poder Judiciário e em outras instituições. Há um projeto de lei que já foi apreciado no Senado, já foi apreciado na Câmara, retorna ao Senado, tem o mesmo relator da PEC e nós estamos casando as duas proposições. Uma de definição de verbas indenizatórias por lei para evitar que haja criação de verbas indenizatórias nos tribunais e no Ministério Público e, ao mesmo tempo, a reestruturação da carreira através da proposta de emenda à Constituição. As duas coisas casadas e em conjunto significam, primeiro, uma economia para o Estado brasileiro e, segundo, independente da economia que isso represente, dentro do orçamento da própria instituição, dentro do orçamento judiciário, dentro do orçamento do Ministério Público, de modo que essa combinação de lei com a emenda constitucional não alterem absolutamente nada a nossa busca de cumprimento da meta fiscal, de déficit zero, porque isso tudo está compreendido dentro do orçamento do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público e constitui uma forma também de conciliar o interesse que a sociedade tem e que também nós temos, assim como fizemos reforma previdenciária, assim como trabalhamos por fim de auxílio moradia, assim como definimos uma lei de abuso de autoridade, definiremos também as verbas indenizatórias possíveis para evitar essas notícias que nós temos de salários estratosféricos. Então essa é uma lógica, mas ao mesmo tempo outorgar essas carreiras que têm características muito específicas de vedações exclusivíssimas, fruto de vedações inclusive constitucionais, que elas possam ter uma reestruturação de evitar a distorção de alguém em final de carreira percebendo uma remuneração menor daquele que entra. No final das contas, quando a gente exige como sociedade que nós tenhamos uma justiça eficiente, de profissionais que sejam qualificados, vocacionados, que se dediquem exclusivamente àquilo que estão fazendo, que é de julgar as pessoas, de julgar as demandas no país. É preciso ter uma estruturação de carreira que seja justa. Obviamente que essa conciliação interessa e, no final das contas, do ponto de vista orçamentário, significará uma economia de gasto público. Eu vi valores aí, as notícias veiculadas, de 80 bilhões de incremento de gasto, de 40 bilhões de incremento de gasto. Absolutamente isto não existe. O estudo do impacto orçamentário para a União é de menos de 3 bilhões de reais, que é um valor, inclusive, inferior do que será com a economia do fim dos supersalários no Judiciário e no Ministério Público, do Senado Federal. Então, depois nós vamos veicular. A magistratura, né? Não em relação ao que é a proposta inicial da proposta de emenda à Constituição, que, repito, casada com o projeto de lei do fim dos supersalários e a definição das verbas indenizatórias, é algo muito interessante e importante para a sociedade brasileira, para a valorização de carreiras que têm suas especificidades e, ao mesmo tempo, combate
às distorções. Então, nós estamos fazendo isso de maneira muito consciente. Naturalmente, o desafio que nós temos agora, e há um apelo muito grande de lideranças partidárias, do próprio governo federal, que isso não seja estendido para o Poder Executivo, estendido para além daqueles órgãos que têm autonomia orçamentária, justamente para não comprometer esse compromisso que nós temos de combater o déficit público. Então, nós estamos muito conscientes disso. Isso vai ser exaurido em reunião, nós vamos conversar a respeito disso numa reunião de líderes específica para esse tema, e só quando estiver bem amadurecido é que nós vamos, então, apresentar isso como uma solução no Senado Federal. É um certo acesso levar esses quinquênios para a Constituição, para dentro da Constituição, isso não pode fazer com que outras carreiras reivindiquem no Judiciário mesmo benefício? Na verdade, a razão de ser não é o tempo de serviço, a razão de ser é o tempo de dedicação exclusivíssima e de vedações constitucionais que a magistratura tem. E só se pode fazer por proposta de emenda à Constituição, diferentemente da definição de verbas indenizatórias para evitar excessos na remuneração de magistrados Brasil afora que se pode fazer por projeto de lei. Então, é essa combinação legislativa que nós fazemos, sob pena, de fato, de nós deteriorarmos essas carreiras a ponto delas não serem atrativas, ou seja, aqueles alunos de faculdade que podem e querem ser juízes, querem ser promotores, deixam de querer, aqueles que estão na carreira não querem mais continuar porque outras carreiras são atrativas. E o que está acontecendo com a magistratura e o Ministério Público do Brasil nesse nível também está acontecendo em outras searas. Nós temos esse mesmo problema, por exemplo, no Banco Central do Brasil, que tem um trabalho estratégico de política monetária no país, que trabalha e desenvolve o PIX, que é uma inovação que todo mundo hoje utiliza e que é muito importante ter profissionais que cuidem disso, da tecnologia disso. E hoje nós temos um problema gravíssimo salarial no âmbito do Banco Central, com uma concorrência da iniciativa privada que acaba convidando esses profissionais hoje do setor público para trabalharem na iniciativa privada, ganhando 10, 15 vezes mais do que o salário no setor público. Então, são questões estratégicas que nós temos que cuidar. Não é privilégio para ninguém, não é super salário para ninguém, mas estruturar carreiras que possam fazer carreiras que sejam importantes, minimamente atrativas, para atrair pessoas que sejam vocacionadas para esse tipo de função. Então, é só essa lógica que não permite populismo, não permite demagogia, não permite covardia também, porque é preciso ter coragem para poder abordar esses temas, mas tudo dentro de uma racionalidade, de uma razoabilidade e, repito, com o compromisso que nós temos de evitar excessos, de perseguir sempre o que é o objetivo nosso, de não ter déficit fiscal, de ter superávit, ao contrário, ter superávit fiscal e que o Brasil possa arrecadar bem. E isso se sustenta, inclusive, na qualidade do nosso serviço público. Só para concluir esse tema, a demonização do serviço público no Brasil e de servidores públicos, de funcionários públicos, que ao longo do tempo se criou essa cultura de apontá-los como culpados e como a razão de ser da atrofia do Estado brasileiro, isso precisa ser revisto, né? E a pandemia, inclusive, nos revelou isso, né? Profissionais da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, que salvaram vidas, que se dedicaram, muitos morreram no fronte como funcionários públicos com salários até muito achatados e muito ruins, né? A remuneração muito ruim, e que ajudaram o Estado brasileiro em momentos de crise. Então, a valorização do serviço público, a valorização dos servidores, o reconhecimento de suas especificidades, suas características próprias, sem excesso, sem supersalário, com estruturação de carreira que os estimule a entrar nessas carreiras e permanecer nessas carreiras, eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer e que cabe perfeitamente dentro da nossa política de responsabilidade fiscal. Acho que as carreiras vão continuar? Você falou que vai ter uma reunião específica para tratar disso, mas quando seria? Antes da votação, certamente, né? Essa semana não foi possível fazer em razão da sessão remota. Nós não temos todos os líderes do Senado em Brasília, mas certamente antes nós vamos sentar todos os líderes e definir qual o melhor caminho em relação a isso. Pode tirar as carreiras? Semana que vem, nós vamos buscar fazer na semana que vem. Exatamente. Mas em relação às carreiras, vão manter? Só juízes e desembargadores? Não, depende desse ajuste. Nós não podemos entrar com essa votação, com todas essas divisões e todas essas desinformações. É muito importante ter a clareza disso que eu estou dizendo, que é uma combinação de uma proposta de emenda à Constituição que reestrutura a carreira e, ao mesmo tempo, o projeto de lei da definição de verbas indenizatórias. Então, é uma combinação legislativa
que é justo que os líderes possam opinar em relação a isso antes que seja votado. Nessa PEC do governo, limite de carreiras ou alguma trava, isso é possível? A minha proposta original era em relação àquelas carreiras que têm dedicação exclusiva e vedações constitucionais e que têm orçamento próprio, ou seja, a priorização qualitativa do emprego do dinheiro dentro do próprio orçamento do órgão. Ao invés de pagar auxílios ou de criar os chamados penduricalhos para poder remunerar os seus profissionais, de ter uma estruturação que tenha uma lógica a partir do tempo de dedicação exclusiva. No final das contas, ao invés de gastos, por exemplo, com construção de prédios, construção de fóruns, mudança de equipamentos e móveis, etc., ter realmente uma estruturação de carreira que caiba dentro do orçamento já pré-definido, sem suplementação orçamentária, sem impor ao Tesouro obrigações, né? Só juiz e desembargador? Magistrados e membros do Ministério Público é a proposta original. Desoneração. Como está a estratégia do Senado depois? Olha, Seu pedido vista, há uma ampla maioria lá no STF. Eu fiz o pronunciamento sobre a desoneração da Folha, eu fiz o pronunciamento na sexta-feira. Sobre o que aconteceu, sobre o que o Congresso Nacional percebe em relação a esse movimento de judicialização. É inegável o direito que se tem de acessar a justiça, né, de buscar ter um direito assegurado. Isso é um direito de um cidadão e é um direito também de um poder, e do presidente da República e do governo federal. Isso é inegável. A questão que nós ponderamos apenas é que, num tema que está sendo discutido no ambiente da política, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com uma medida provisória, depois uma segunda medida provisória que suprime essa parte da medida provisória anterior, com um projeto de lei apresentado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados com urgência constitucional imposta, nós estamos no meio dessa discussão política a haver a precipitação do ajuizamento de uma ação. É esse o ponto, de fato, que nós atribuímos ser um erro do governo federal sobre todos os aspectos. Porque, no final das contas, ainda que vitorioso saia numa decisão liminar ou numa decisão definitiva, acaba sendo uma vitória ilusória, porque resolve um ponto, mas gera uma crise de confiança na relação entre os poderes para outros tantos temas que pressupõem uma relação de confiança que, pelo menos de minha parte, eu sempre busquei externar e ensejar esse sentimento ao Poder Executivo em relação aos comportamentos do Congresso Nacional. E, além do que, acaba sendo uma exposição do Poder Judiciário que é provocado uma vez mais pela política para dirimir problemas que são típicos e próprios da política. O desgaste que hoje o Poder Judiciário acaba enfrentando com muita incompreensão em relação ao seu papel, inclusive, é fruto desse fenômeno de judicialização da política que faz provocar o Supremo Tribunal Federal, as instâncias judiciárias, a decidir temas que são da política. Sem contar que o governo federal leva um rigor normativo que eu, inclusive, apontei, que não procede, porque no projeto das desonerações nós cumprimos o que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal determinam, mas um rigor que não se sabe se foi adotado em relação a outros tantos projetos do próprio governo e medidas provisórias do governo que criam programas, por exemplo, em relação à compensação, à definição da origem de recursos, à apresentação da planilha orçamentária e financeira, do impacto que aquilo representa. Nem todos os projetos podem estar guarnecidos com aquilo que a própria AGU compreendeu como sendo necessário no caso da desoneração. E acaba criando uma vulnerabilidade, um precedente de hoje qualquer parlamentar provocar em relação a qualquer projeto de lei, qualquer medida provisória, a ausência daqueles requisitos invocados pela AGU como descumpridos na desoneração. Então é só essa cautela que nós temos que ter, a provocação do judiciário. Óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. Presidente, na primeira resposta, o senhor falou em vírgulas de uma decisão sobre o PES política. Também, de certa forma, se dialoga com a insatisfação que muitos parlamentares vêm manifestando sobre a articulação por parte do Palácio do Planalto. Desculpa, você falou em relação ao... O senhor falou na primeira resposta sobre o PES, também esperar uma decisão política, entre vírgulas. Também, de certa forma, é um recado de diálogo com a insatisfação dos parlamentares com a articulação do Palácio do Planalto na hora de determinar votações importantes. O que eu falei do PES é que é um programa importante, veio da Câmara, nós colocamos urgência para votar direto no plenário justamente para poder agilizar.
que vai ser uma decisão do Senado Federal em relação aos limites, se é o mesmo texto da Câmara, se vai haver algum tipo de alteração. Isso está tudo dentro da normalidade política. Como está na normalidade política, a resposta que eu dei à colega em relação ao DPVAT também, a leitura do parecer, a vista. Não há nenhum tipo de crise que envolva qualquer tipo de resposta através de proposições legislativas. Acho até que nós temos que ter essa responsabilidade, e o Senado Federal tem, de tratar esses temas com a responsabilidade que cada tema merece. O DPVAT é justo ou não é justo? O PS é justo ou não é justo? Esses 15 bilhões e 700 milhões que foram incluídos no projeto do DPVAT, eles estão bem explicados, é para um bom propósito do gasto do governo ou não, né? Então, é essa aferição que nós temos que ter. Nós não podemos usar proposição legislativa para poder estabelecer um diálogo de retrucar outro poder. Não é o nosso caso, nós não vamos fazer. Então, nós vamos votar o PS, vamos votar o DPVAT, vamos fazer a sessão do Congresso Nacional. Nós temos que buscar um ambiente de normalidade institucional e, no caso do Senado Federal, a normalidade institucional significa o funcionamento do Senado, das sessões do Congresso Nacional e a apreciação dos temas. Vamos apreciar todos. Enquanto uma decisão. O senhor não fala diante desse pouco erro, né? Quando a AGU recorreu ao Supremo em relação dizendo que não havia um impacto orçamentário, o senhor falou que foi um erro, né? Não era verdade. Agora o senhor falou também em relação à estimativa do Ministério da Fazenda sobre a PEC do quinquênio, que estima em 42 bilhões, o senhor falou que tem estudo de 43 bilhões. Como é que o senhor vê isso? Tantas inconsistências no meio dessa situação que está ocorrendo entre o Congresso e o governo? Por vezes não tem inconsistência. Eventualmente, um número ele é concebido a partir de uma realidade que não é a realidade da proposição legislativa. Se for apreciar ou aplicar aquela proposição legislativa a um sem número de categorias, aí, vamos dizer, pode ser um número estratosférico. O que eu estou dizendo é que na proposta original, apresentada na proposta de emenda à Constituição, o impacto para a União era inferior a 3 bilhões de reais anuais, que eu estou dizendo é inferior à economia que se dará com o projeto do fim dos supersalários, tudo dentro do próprio orçamento do Poder Judiciário, sem necessidade de recorrer ao Tesouro ou de suplementação orçamentária. Então, os números são variáveis a partir da premissa que se estabelece em relação a elas. Significa que não possa haver erro? Eventualmente pode haver erro, mas eu reputo muito mais a estabelecimento do que é a premissa que ensejou aquele número do que propriamente um erro de cálculo. Né? Presidente, enquanto a desoneração que a gente sempre apresentava pelo eminente vitória do governo no Supremo, o Congresso pode avançar com um novo projeto em cima da desoneração ou não? E eu já quero emendar uma outra pergunta. Tem alguma reunião prevista com o Lula antes da sessão do Congresso Nacional? Não há reunião marcada ainda. Em relação à questão da desoneração, eu acho muito importante agora que nós votamos um projeto de lei que se transformou numa lei promulgada. Houve a medida provisória e houve o desfecho da medida provisória que vocês acompanharam. Há um projeto de lei pendente na Câmara dos Deputados. Com essa judicialização e com a decisão liminar que suspende a eficácia da lei, eu acho que o que nos cabe agora é aprofundar o diálogo com os interessados. Eu acho que é muito importante o governo federal, a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, estabelecerem um diálogo com as associações dos municípios brasileiros, com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Frente Nacional dos Municípios, para poder haver uma concertação federativa. Ou seja, o governo não aceita o projeto que foi feito em relação aos municípios. Os municípios querem apresentar ao governo a situação calamitosa que vivem, especialmente sob o prisma previdenciário, que não conseguem cumprir a alíquota estabelecida anteriormente. Então, esse diálogo institucional precisa ser feito, porque até agora ele não foi feito. Não é? Cabe ao governo federal, o Executivo Federal, fazer com os executivos municipais para tentar um ponto de equilíbrio e aquilo que couber ao Congresso Nacional para poder materializar num projeto de lei o que for essa concertação entre esses entes federados, nós faremos. Como faremos também na questão dos estados federados endividados com a União. Ou seja, nós precisamos resolver esse problema do endividamento, nós já falamos disso aqui algumas vezes, né? Problemas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que agora ingressou com uma ação judicial, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás, da Bahia, de Alagoas.
estados que estão com dívidas na União, uma incidência de indexador muito alto, que é IPCA mais 4 dessa dívida. Então, também uma concertação do governo federal com os estados. O que nós não podemos é não ter diálogo. O que nós não podemos é não ter a iniciativa. O que não pode acontecer é de não trabalhar dentro da solução do problema e ficar trabalhando com o tempo. Não é? Então, nós temos que, eu acho que o governo federal tem que chamar o feito à ordem, né, como se diz no direito, para poder compreender quais são os problemas federativos que nós temos, a situação financeira dos municípios. Então, o que pode ser feito, dentro do limite do que pode ser feito pelo governo federal, para os municípios brasileiros, em termos, por exemplo, da solução da dívida previdenciária deles, que é bilionária hoje. O que pode ser feito para os estados endividados num programa de efetivo pagamento que substitua o regime de recuperação fiscal? Então, quando nós estamos tratando desses temas, e às vezes somos mal interpretados, é porque o nosso papel é cumprir meta fiscal, é zerar o déficit público, é ter responsabilidade fiscal. E sobre isso nós tivemos, não diga que nós não tivemos, porque ao longo do ano de 2023 nós aprovamos um sem número de projetos que deram a sustentação fiscal, que fez com que nesse primeiro trimestre houvesse recorde de arrecadação do governo federal e do Estado brasileiro em função daquilo que foi feito pelo Congresso Nacional. Então, nós temos responsabilidade fiscal. Mas, por outro lado, nós recebemos aqui as aflições e os dilemas dos municípios brasileiros, muitos deles quebrados. Nós recebemos e somos representantes dos estados brasileiros. O Senado é a casa da federação. Nós recebemos setores da economia aqui que não vão ter condição de pagar a folha de pagamento com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal e não sabem nem como pagar, se vai ser pelo faturamento ou se vai ser pela folha, se já se aplica em maio ou não. Então, o nosso papel é um papel delicado de receber essas aflições todas, esses questionamentos todos. Acaba que o Congresso é a caixa de ressonância da sociedade civil, da sociedade de um modo geral, desses setores, dos estados, dos municípios, e nós precisamos reverberar isso, obviamente com responsabilidade, com diálogo, com muito respeito, que nunca nos faltou. Na condução da presidência do Senado Federal, nunca faltou respeito em relação ao Executivo, sempre permitindo o diálogo. Quando eu soube do ajuizamento de uma ação judicial contra uma lei votada no Congresso Nacional por ampla maioria, eu estava reunido com representantes do governo federal, resolvendo um problema dele, governo federal, em relação à sessão do Congresso Nacional e com um gesto importante, poder dar o tempo necessário para o governo se organizar para a sessão do Congresso Nacional. Então, nunca nos faltou respeito, mas, ao mesmo tempo, nós temos esse papel de realmente receber essas aflições todas de setores da economia, de estados, de municípios e passar para o governo federal essas aflições buscando um consenso. E cabe ao governo federal ser ágil, ouvir, ter eficiência na solução desses problemas. E no exercício básico, de sim ou de não. Eventualmente não é possível. Então, não é possível a alíquota de 8% para os municípios. Senta com os municípios de que não é 8%, mas nós temos um caminho intermediário que é o tal caminho. Só que se o governo federal não fizer isso e não estabelecer esse diálogo com esses personagens, acaba que nós vamos culminar todas essas discussões para o âmbito do Poder Judiciário, expondo o Poder Judiciário a decisões de cunho político, jurídicas, mas interferindo na política, que é tudo que nós não queremos, que nós queremos preservar o Poder Judiciário. Então, é basicamente essa lógica. O governo federal tem que ter essa compreensão do nosso papel e nós compreendemos, obviamente, as limitações do governo federal. O senhor vai responder de acordo? Claro, é fundamental. As confederações, a Confederação Nacional da Indústria, as federações, o setor do comércio, há um movimento Desonera Brasil, que é um movimento que também tem os seus argumentos em relação a isso, da importância da desoneração. O que tem é que sentar e poder estipular um método. Obviamente que, nesse instante, o governo federal tem a seu favor uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? E que, inclusive, facilita para o governo federal essa negociação. Mas tem que exaurir o diálogo, trabalhar com o tempo, sem tratar os temas ao seu tempo e com os personagens que são atingidos, acaba não sendo um bom caminho, porque o caminho da judicialização pode resolver no primeiro momento, mas gera uma crise de desconfiança entre os poderes, da própria sociedade com os poderes, que não é algo bom para o Brasil. Então, a gente pode considerar uma nova proposta que deve ser apreciada aqui para a Câmara desse tema de imigração novamente? Eu acho que, nesse momento, o governo federal deve apresentar alguma proposta alternativa, os municípios devem apresentar também, os setores devem apresentar também, e sentarem-se à mesa para poder dialogar. E de nossa parte vai ter a nossa contribuição, aquilo que for ajustado, a gente ter todo o caminho
no Congresso Nacional para votar a lei correspondente. Não. Não se vai assinar a Câmara. Foi convidado para a reunião das 3 horas? Não. Presidente, até porque eu tenho sessão agora. Esse PL que está na Câmara, então, ele tem chance de andar agora com essa judicialização? O governo mandou via MP, depois via projeto de lei, só que alega que ficou parado. O que acontece, então? O senhor está falando de uma nova proposta, pode ser esse projeto de lei? Eu acho que é um caminho, né? O projeto de lei de autoria da liderança do governo não pode ser desprezado. Se foi um projeto de autoria da liderança de governo, após uma medida provisória editada pelo governo, isso para mim, inclusive, é o maior indicativo de que não há inconstitucionalidade alguma, que eles aceitaram discutir o projeto de lei, a manutenção da desoneração por um tempo, dentro de uma fase de transição. Então, acho que o governo agora tem que sentar à mesa com os municípios, com as associações, com a confederação, para poder estabelecer um diálogo que possa compreender as dificuldades dos municípios e encontrar um caminho comum. Tem algum indicativo de uma nova reunião com o senhor por parte do governo? Não marcamos ainda. Obviamente que o diálogo está aberto. Recebi o líder Jacques Wagner ontem. Hoje nós tínhamos, inclusive, um encontro na hora do almoço que eu precisei desmarcar para poder conversar com o senador Marcelo Castro sobre o Código Eleitoral, que nós devemos votar ainda no mês de maio. Então, obviamente que o diálogo permanece aberto. É muito importante que ele esteja aberto. Para a gente poder fazer as melhores coisas possíveis, né? Nosso papel é esse, de ouvir sempre e tomar as melhores decisões. Inclusive foi isso que o senador disse, né? Que o ministro Haddad não seria contra, mas queria saber quando que acaba, que está sempre prorrogando. Então, isso chegou a ser discutido, alguma data para acabar, foi prorrogada até 2027, e o governo agora alega que acionou o Supremo, principalmente porque não se sabe quando que acaba. Chegar em 2027, vão prorrogar novamente, enfim. Mas para se chegar a esse consenso é preciso conversar, é preciso receber os prefeitos, receber as associações, identificar qual é o melhor método e mais justo, em que momento acaba, qual é a alíquota no período em que não acaba e que continua. Então, é a conversa política mesmo que a gente faz aqui o tempo inteiro sobre vários temas e não tinha por que não fazer em relação à desoneração. O ministro Haddad disse que desde o ano passado tem recebido os setores, as confederações, que tem dialogado muito. Todo diálogo tem um desfecho, uma conclusão, né? E a conclusão que nós tínhamos até aqui é um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. Presidente, o julgamento do SAFE, o senhor espera a absolvição dele pelo TSE mais tarde? Eu acho que essas questões da justiça, né, em qualquer nível da justiça, é uma decisão muito própria daqueles que conhecem os elementos dos autos, conhecem as provas, conhecem a acusação. É muito difícil opinar sobre casos submetidos à justiça. Normalmente a gente comete equívocos, mas evidentemente é um colega nosso que foi eleito numa expressiva maioria de votos em Santa Catarina, alguém que a gente tem uma excelente convivência aqui, muito respeitoso com os seus pares, muito respeitoso com a presidência do Senado, tem suas convicções que nem sempre são convergentes, ou quase nunca são convergentes, mas isso faz parte da relação política, né? E eu tenho estima pelo senador Jorge Seife e eu desejo muito boa sorte a ele nesse julgamento, embora evidentemente não possa interferir nele. E torce pela absolvição, então? Não, esse aí não é o caso de torcer ou não, eu torço para que ele tenha muito sucesso. E nesse momento, talvez o que mais aflige ele é realmente essa indefinição sobre a questão jurídica dele. E eu acho que tê-lo no Senado é alguém qualificado que vai defender bem Santa Catarina. Presidente, desde sexta-feira o governo não voltou a procurar o senhor, então, sobre desoneração, não apresentou nenhuma possibilidade de nova proposta ou de andamento dessa proposta? Não, nenhuma. Em relação sobre várias matérias polêmicas que estão no Congresso, essa questão da desoneração, viu algum precedente complicado para ser? Não, eu acho que o precedente do ajuizamento de uma ação sobre uma questão que está ainda em discussão política é o precedente da judicialização da política que interrompe o diálogo político e gera uma crise de confiança na relação legislativo-executivo. Além de criar um precedente pelo próprio mérito do que se aponta na petição da AGU em relação a outras proposições legislativas, essas de interesse do governo, que eventualmente podem padecer dos mesmos equívocos e pode, diante de um precedente do Supremo Tribunal Federal, dar margem a questionamentos jurídicos. E tudo que nós não queremos é uma exposição desnecessária do Judiciário e uma insegurança jurídica em relação àquilo que a gente faz no Congresso Nacional. Em algum momento ela vai acontecer. Talvez tenha sido conflito de agenda, mas necessariamente ela acontecerá. Você acha que é possível um acordo antes da decisão final do Supremo? Eu sempre acredito na possibilidade de composição. Eu sempre trabalho por isso, inclusive. Eu acho que é um bom caminho a composição. Presidente, você acredita que essa decisão do governo de judicializar a desoneração prejudica ainda mais o governo?
na sessão do Congresso Nacional da Análise? Não acredito. Eu acho que é muito importante ter maturidade para saber dividir as coisas. Nós não podemos definir o rumo de uma legislação no Brasil em função de algum tipo de desagrado em relação a um personagem, ou ao governo federal, ou ao ministério. Isso não tem cabimento. Então, eu acho que a decisão dos parlamentares, deputados e senadores em relação a cada um dos vetos deve se pautar sobre o bom ou mau mérito deles e decidir com base nisso. É fundamental, isso é o mínimo de responsabilidade que se exige do parlamentar. A indicação do... abriu acordo de espaço aberto dentro da fiscal, seria usado uma parte para repor os elementos de comissão. Esse acordo estava feito com o governo. Essa votação foi adiada hoje porque desfez o acordo. Do DPVAT? Não, nada a ver. Foi adiado como eu respondia, porque a reunião da comissão, há uma leitura do parecer, há muitos senadores contrários ao mérito do projeto de lei do DPVAT e do acréscimo que está feito lá dos 15 bilhões e 700 milhões. E era difícil para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça ignorar o pedido de vista ou dar um pedido de vista de 2 horas numa sessão remota também. Então, ele achou por bem, está correto nisso, foi lido o parecer, há um pedido de vista e retorna numa sessão exclusiva na terça-feira para poder decidir. Na terça-feira se tem a resposta e tem a votação. Não tem nenhuma correlação com qualquer tipo de coisa ligada à questão orçamentária, de LDO, coisa que o valha. Isso está sendo dialogado pelo governo, com os líderes do governo e as lideranças partidárias. Eu confesso a você, sinceramente, que eu não sei o estágio atual dessa discussão. O que eu posso garantir é que no dia 9 de maio nós vamos sentar para fazer a sessão do Congresso Nacional, nós vamos submeter os vetos à apreciação e vai vencer a maioria de derrubada ou não dos vetos. Se a gente puder entrar na sessão do Congresso Nacional com o máximo de acordo possível, já entabulado, já feito pela liderança do governo, com as lideranças partidárias, com a liderança de oposição, melhor mais enxuta fica a sessão do Congresso Nacional e menos conflituosa. Vai ser dia 9 com certeza, presidente? Um terço disso ficaria para os senadores e 2 terços para o orçamento público, é um Estado. Isso. Mas essa repartição pode não valer mais? O senhor fica na dúvida agora. Sinceramente, era bom consultar os líderes do governo em relação a isso, qual o encaminhamento dado em relação a essas questões orçamentárias, as emendas de comissão, e do veto que foi feito. É uma questão que os líderes de governo têm que decidir juntamente com as lideranças partidárias e os presidentes das comissões que são responsáveis pela definição desses recursos. Então, é algo que deve estar sendo discutido ainda, mas não foi a razão de ser de se ter adiado a sessão do Congresso Nacional, muito menos adiado o projeto do DPVAT. Cada um desses adiamentos teve a sua razão de ser. No caso do adiamento da sessão do Congresso, foi um gesto meu ao governo para poder dar tempo de chegar com o máximo de consenso possível. Vai ser dia 9 mesmo? Dia 9, impreterivelmente, nós vamos ter que fazer. Não conversei. Tá? Obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente.